Salve, salve, tudo belezinha? Bora falar sobre quadrinhos aqui. Eu tenho uma notícia que me deixou muito empolgado. É uma matéria que eu já li faz alguns dias, mas eu vou comentar com você hoje, que é o surgimento, ou melhor, o ressurgimento daquela que para muitos é a melhor editora de quadrinhos de todos os tempos, pelo menos nos Estados Unidos. Eu estou me referenciando a Entertainment Comics, mais conhecida como EC Comics, com E, não confundir com DC, tá? É uma empresa que produziu materiais muito interessantes e tudo indica que a editora estará de volta. É muito interessante a história da EC Comics e eu quero comentar aqui por que ela desapareceu, tendo sido, na sua época, a melhor editora. Imagina isso, a melhor editora de quadrinhos dos Estados Unidos, uma das melhores do mundo, com certeza, faliu. Como é que isso aconteceu? Eu quero dar um contexto aqui rapidinho para você e comentar, inclusive, alguns trabalhos aí que já foram publicados aqui no Brasil dessa editora, porque nos últimos anos a gente tem visto, assim, vários materiais da EC Comics sendo resgatados, principalmente pela galera que gosta de histórias de ficção científica e histórias de terror, que era, assim, o grande mote da EC Comics. Ela ficou muito conhecida por isso. Produziu outras coisas também, mas é muito terror e ficção científica. A Amazon estava vendendo, cerca de 2 anos atrás, um livro. Eu sinceramente não sei se ele ainda está disponível, era uma edição super limitada. E se estiver vendendo eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição que eu for comentando aqui sobre quadrinhos, livros, vídeos, vai ficar tudo na descrição, tá? Ela lançou um livro lançado pela Tasken. Eu não sei se você já ouviu falar dessa editora. A Tasken é conhecida por lançar livros muito luxuosos e livros imensos, cara. Eu vou tentar mostrar aqui pra você que é gigante, cara. É um livro sobre a EC Comics. Olha o tamanho desse livro, cara. É um livro enorme, cara. É um livro gigantesco, tá? Pra você ter uma ideia, eu tenho que colocar deitado, não cabe na estante ali, que é The History of EC Comics, de 1933 a 1956. Isso aqui é um livro que tem número de série, é um negócio... Cara, quando eu vi, eu falei, não, eu vou ter que comprar de qualquer maneira. Comprei o livro. Comprei e tem uma série de imagens muito legais dos trabalhos que foram produzidos e, principalmente ali na década de 50 tal, tem vários nomes dos quadrinhos que trabalharam na EC Comics e que fizeram trabalhos memoráveis e que depois, inclusive, foram trabalhar em outras editoras. Então a história da EC Comics é muito rica, tem muitas histórias e tal. Mas para explicar um pouquinho por que ela vai retornar, eu vou explicar por que ela desapareceu. E aí, para você entender, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Vamos tentar explicar isso rapidamente aqui, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, o que mais se vendia era quadrinhos de super-heróis. Porque os super-heróis estavam ali trabalhando como se fosse no esforço de guerra, tinha várias histórias. Você já viu essas capas aí? Capitão América lutando contra os nazistas, Superman, Batman, enfim, né? Essas histórias tinham muita relevância na época. Quando acaba a guerra, acaba também a relevância dos super-heróis e eles vão declinando ao longo da segunda metade da década de 40. Quando chega no começo da década de 50, os super-heróis quase desaparecem, cara. Eles chegam muito próximos, assim, Aliás, boa parte dos super-heróis desapareceram. Os únicos 3 personagens que continuaram sendo publicados nessa fase, nunca deixaram de ser publicados, Superman, Batman e Mulher Maravilha. E Mulher Maravilha porque tinha um acordo com a família do William Moulton Marston. Tem um acordo lá que ela não pode parar de ser publicada. O Marston era um cara muito safo, era um cara do direito e tal, e armou lá a engrenagem do contrato tudo certinho e tal. Batman e Superman continuaram sendo publicados. Os outros, todos eles pararam de ser publicados. Capitão América, Aquaman, vários personagens que eram importantes na Era de Ouro dos quadrinhos desapareceram. E isso foi muito reforçado por conta de um clima de medo que dominou os Estados Unidos ali na década de 50, principalmente, começo da década de 50. Esse clima de medo era provocado muito por conta da ameaça comunista, isso, né, como se dizia na época. Começou a Guerra Fria ali nos anos 50 e havia todo um pavor social de que os comunistas estivessem infiltrados em todas as áreas da cultura americana e tal. E aí começa todo um debate sobre por que a violência entre os mais jovens está aumentando nos anos 50 e tal. O que estava acontecendo da chamada delinquência juvenil. É nesse momento que vai aparecer lá o psiquiatra Frederick Wertham, né? Ele era um cara... Frederick Wertham, assim, ele teve um monte de ideia idiota, ele fez um monte de bobagens e tal, mas ele não era um cara mal intencionado. Quando você conhece melhor a história dele, você vê que ele falou um monte de besteira, cara. Falou um monte de coisa atravessada, cometeu erros teóricos mesmo, gravíssimos. Mas no fundo ele não era um cara mal intencionado. Tem um quadrinho que é fictício, mas mostra, apesar de ser uma ficção, ele te dá um panorama ali de quem que era essa figura do Frederick Wertham. É um quadrinho lançado pela editora Pipoca e Nanquim, tá?
que conta lá um pouco do William Moulton Marston e do Frederick Werther. Eles foram contemporâneos, mas eles nunca se encontraram, na verdade. Esse quadrinho cria uma ficção em cima disso, mas ele te dá um pouco ali o panorama de quem que era o Frederick Werther. Ele era um cara muito preocupado com causas sociais e ele acreditava que os quadrinhos, ele acreditava mesmo nisso. Os quadrinhos, eles acabavam motivando a violência entre os mais jovens. Um pouco o que as pessoas dizem hoje sobre videogame. Acontece tragédias, coisas horríveis e tal, as pessoas falam, porque as crianças jogam videogame. Cara, pelo amor de Deus, né? Uma explicaçãozinha pobre, sem vergonha, sem nenhuma base consistente, porque se fosse assim, todo mundo que assiste programas violentos e joga coisas violentas seria violento, e não é isso que acontece. A coisa é muito mais complexa, né? Mas você tenta, ali no momento da tragédia, é muito comum as pessoas tentarem arrumar uma explicação rápida e simplificada. Por que aconteceu tal coisa? Porque as crianças jogam videogame, né? Pela madrugada, né? E essa conversa existia lá nos anos 50. Muito bem, o que acontece é que, neste momento que está acontecendo justamente essa escalada de paranoia nos Estados Unidos, foi justamente o momento que também teve uma escalada da produção de quadrinhos de ficção científica e de terror da EC Comics. Tem toda uma história lá com a família dos games e tal. Eu vou simplificar aqui, porque a ideia é só pra comentar que vai voltar essa editora, mas o fato é que eles publicavam histórias e tinha umas capas bizarras, cara. Esse livro aqui, você olha, era terrorzão assim, ó, nível top. E os artistas que trabalhavam na EC Comics nos anos 50 faziam projetos e trabalhos, cara, muito à frente daquilo que estava acontecendo na DC. E naquilo que vai ser a Marvel. Já existia a empresa, mas chamava o Atlas, depois Timely e tal. Né? Mas na DC era muito à frente, cara. Muita qualidade de roteiro, qualidade de arte, ideias, tal. Inclusive, para você ter uma noção de como que era avançado, como era à frente da sua época em relação à produção de quadrinhos de super-heróis, por exemplo, aí nos anos 50, tem um livro lançado pela editora Vedeta que eu recomendo fortemente, que é essa lindeza aqui, ó, O Perfeito Estranho. Esse quadrinho, tá? Ele tem vários textos aqui que te orientam aí um pouco na história. E é uma coletânea de histórias da EC Comics. Tem história de ficção científica, histórias de terror, as histórias são muito boas, são histórias dos anos 50 e são muito boas. E a capa aqui é, inclusive, uma página que está numa história chamada Master Race, desse camarada aqui. Essa aqui é uma coletânea feita por esse camarada aqui, o Bernd Kriegenstein, embora você nunca tenha ouvido falar dele, provavelmente você nunca ouviu falar dele, esse cara foi um dos maiores quadrinistas da sua época, né? E o Bernd Kriegenstein, ele criou uma técnica narrativa que é uma técnica de fatiar o quadro ali, pegar o quadro e os quadros, a sequência de quadros, fazer uma sequência com uma ação mais lenta, que dá um ritmo diferente, dá um time diferente pro quadrinho, pra história. Inclusive tem um texto aqui, né, o Frank Miller, porque o Frank Miller usou a mesma técnica no Cavaleiro das Trevas, e aí, hoje em dia é muito utilizado, né, o Frank Miller usou ali no Cavaleiro das Trevas, e os teóricos dos quadrinhos viram que o Miller tinha feito, falou, porra, que legal e tal, e aí fizeram a entrevista pra ele, qual que é a semelhança aí, qual que é o paralelo entre você e o Kriegenstein? O Frank Miller disse, não tem paralelo, ele fez primeiro, eu copiei a técnica dele, entendeu? Então assim, os caras da EC Comics, eles são reverenciados, cara. Não tem um. Se você pesquisar, ler entrevistas com Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Frank Miller, cara, todos. Pensa aí um grande escritor de quadrinho americano. Pode ir lá ler a entrevista dele que ele vai em algum momento citar grandes histórias. Aliás, até gente fora do universo de quadrinhos, né? Várias e várias vezes o Stephen King já disse que ele foi muito influenciado pelas revistas. A Tales of Crypta, que foi a principal revista da EC Comics, dentre outras, né? Ela lançou várias revistas aí, mas especialmente a Tales of Crypta, né? Os contos da cripta e tal, aquela figura de ter o guardião da cripta que te chama pra história. A gente já viu isso em quadrinho nacional, foi muito utilizado aqui pelos artistas nacionais, no mundo inteiro, cara. A EC Comics é uma marca aí de uma editora que produziu quadrinhos de terror e ficção científica. Você não vê nenhum artista hoje de peso, fazendo um quadrinho de terror seriamente, que não tenha alguma influência ali da EC Comics, né? E é muito legal porque vai voltar, cara, vai voltar essa editora, muito interessante isso, a proposta, mas como é que ela faliu, né? Só para concluir a história, foi que durante a escalada da paranoia também estava escalando a produção de quadrinhos, especialmente de terror, e aí começaram a rolar, cara, várias audiências, sessões no Senado americano, cara, os caras debatem, e sobre quadrinhos, os caras falaram, não, esse quadrinho e tal, incentiva a violência, blá blá blá, e por conta do Frederick Wertham, ele escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente, as ideias dele foram bastante divulgadas,
E aí tem um momento lá que o dono da EC Comics, o Gaines, lá, vai lá numa sessão do Senado, o cara pega uma capa lá de um quadrinho da EC Comics que tem um camarada que tá segurando o cabelo da mulher, a mulher decapitada, é uma capa bem violenta, até pro nosso padrão atual. É muito bem desenhado, é muito legal, mas é violento o negócio. E aí esse cara pergunta, você acha que isso aqui tem bom gosto, isso aqui é apropriado para crianças? E o Gaines já viu que o jogo... Eu tenho essa impressão de que ele já viu que o jogo estava perdido de qualquer forma. Ele foi pro ataque, ele falou assim, sim, eu acho que para um quadrinho de terror isso aí não tem nenhum problema, tal, isso aqui. Aí, para não desaparecer os quadrinhos, a DC, que estava perdendo feio para a EC Comics, trama um plano. Então tem uma sacanagem aí da DC também. Que foi criar o tal do código de censura, o Comics Code Authority. Que era o código de censura que censurava muito, cara. Censurava muita coisa. Não pode ter vampirismo, não pode ter crítica à sociedade, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. E aí é o momento em que os quadrinhos de super-heróis, especialmente da DC, vão ficar aquela coisa bobinha, mas bem infantilzinha, extremamente fantasiosa, extremamente de ficção científica totalmente maluca, né? O Superman para. Primeira história do Superman, ele pega um senador lá, ele vai lutar. Livra um cara que tava de forma injusta via pra cadeira elétrica, pro corredor da morte, Superman, primeira história do Superman, em Action Comics número 1. Agora nos anos 50 o Superman vai enfrentar os caras lá dos outros planetas, entendeu? É pra não ter problema, na verdade era por conta do Comics Code Authority. Tinha uma discussão ali, tinha uma situação que aparece nas histórias do Superman, que ele fica enganando a Lois Lane, ele nunca casa com a Lois Lane, né? A relação nunca se consuma de fato, ele namora, mas não namora. Ele não podia, por conta da questão da censura. O próprio Batman, que era bem sombrio, você lê as primeiras histórias do Batman, o Batman chegava a matar nos anos 40. A primeira história do Robin, por exemplo, a primeira história do Robin, que é muito boa, cara. Muito boa a primeira história do Robin. Leia a primeira história do Robin, cara, que é Batman 1, eu acho. Acho que é isso. Primeira história do Robin, primeira história do Coringa, Batman 1, aí com certeza. Mas a primeira estreia do Robin, por exemplo, você vai ver que morre gente na história, cara. Legal pra caramba. Eu acho muito legal, assim, o clima, o ritmo narrativo é muito bom mesmo, pros nossos dias. Tô fazendo concessão não, eu realmente leio e acho muito legal. Nos anos 50 vai ficar assim, o Batman vai enfrentar o monstro arco-íris. Tem o Batman de Zur-En-Arrh, que é um conceito que eu acho muito legal, que eu gosto. Mas é maluco aquela coisa do Batman, do Planeta X, e aí é um Batman que se veste de roxo e amarelo. Essas maluquices por conta do Comics Code Authority. E claro que por conta dessa censura, e a propaganda muito inflamada do Frederick Wertham, a paranoia e tal, os pais, professores, boa parte deles falavam que queria eliminar os quadrinhos. Cara, isso aconteceu nos Estados Unidos, cara. Aliás, não só nos Estados Unidos, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil. Um livro maravilhoso que está sendo republicado, acho que já está disponível. Você quer entender bem isso aí, como foi no Brasil, tem um livro maravilhoso chamado A Guerra dos Gibis, tá? Vou deixar o link aí para você também, que é um livro essencial para você entender como é que foi a formação do mercado de quadrinhos no Brasil. É muito interessante, cheio de documentos, depoimentos e tal. Os caras queimavam em praça pública quadrinhos nos Estados Unidos, cara. Aqui no Brasil os caras pegavam e rasgavam. Você pergunta pra galera que é mais velha aí, os caras que estão com 70, 80 anos, eu conheço gente aí que falava que não, cara, tinha que ler quadrinho escondido. Se meu pai visse eu lendo quadrinho, era uma surra desgraçada. Professores rasgavam e coisa e tal. Acho que até da minha geração, eu me lembro de ter professores mais velhos falando, não, quadrinho não pode, tal. Foi mais recentemente, nos últimos 30 anos aí, que foi quebrando esse preconceito. Ainda tem muito preconceito em relação ao quadrinho. As pessoas acham que é coisa boba, coisa infantil ou muito violenta. Isso está sendo quebrado com o tempo, né? Leva tempo para essas coisas serem superadas, mas até hoje tem gente que acha que criança que lê quadrinho fica burra. Isso aí tem tudo a ver com esse período de proibições aí, de censuras, e que na verdade, no final das contas, cortaram os braços e as pernas da EC Comics, que era uma editora que produzia quadrinho de terror e ficção científica, trazia vários conceitos violentos. Os caras foram lá e cortaram. EC Comics realmente foi de água abaixo, por água abaixo, a empresa faliu. Faliu, os caras não deram conta. Era a melhor editora de quadrinhos dos Estados Unidos, em pouco tempo veio a falir. Agora o Canaltech, é um site aqui da internet, postou aqui uma matéria falando justamente que durante a era de ouro dos quadrinhos, entre o final dos anos 50 e começo dos anos... Final dos anos 30 e começo dos anos 50, a EC Comics foi uma das editoras de quadrinhos mais populares. E embora tenha publicado antologias de todos os tipos de gêneros, desde a fantasia de World Fantasy, fantasia estranha, né, seria, até as ciências de Weird Science, seu título de maior destaque foi a
Tales from the Crypta, como eu já comentei. Aí ele vai falar aqui de toda essa história que eu já contei pra você, da sedução do inocente, do Frederick Werthan e tal, e beleza. E aí o que a gente vê aqui? A nova EC Comics, os caras, os fãs aí, a galera parece estar se reunindo, alguns artistas, falaram, cara, vamos trazer a editora de volta. Então, a nova EC Comics promete ter 2 livros nas bancas gringas a partir de julho. A partir de julho, nós teremos lá nos Estados Unidos publicação de novos materiais da EC Comics, cara. Que sensacional, cara. Isso me deixou muito feliz. Os títulos vão se chamar Epitaphs from the Abyss. Eu não sei como é que seria a tradução. Epitáfio para o Abismo, volume 1. E Cruel Universe, né? Universo Cruel também 1. E aí promete trazer novos talentos e nomes como os caras que vão trabalhar nessa nova EC Comics. Jason Aaron, Brian Azzarello, Cecil Castellucci, Matt Kindt, Malaki Ward, Dusty Weaver, Ryan Hughes, Lee Bermejo e muito mais. Então a galera que era fã ali da EC Comics, que leu EC Comics quando criança e tal, pegou esses materiais, comprou em sebo e tal, essa galera vai voltar aí com a nova EC Comics. E se eu entendi direito a matéria aqui, parece que vai voltar com a figura, perdi o ponto aqui onde eu tinha lido, mas parece que vai voltar com um dos Gaines mesmo, não sei se é filho, se é neto lá do Gaines, porque o Gaines pai morreu, aí depois o filho assumiu e tal, e foi com o filho que a EC Comics faliu. Deve ser neto, né? Imagino, porque a empresa ficou 68 anos fora do ar, cara. Muito legal, porque tomara que eles resgatem mesmo esse espírito, né, da EC Comics e que traga grandes artistas, inovadores, com pegada mais, muito mais autoral, né? A gente precisa de títulos assim. É muito legal que a gente tenha essa possibilidade. E fica aí a pergunta, né? Qual editora publicaria esse material? Porque a EC Comics, pelo que a gente está lendo aqui, vai publicar material mensal, vai publicar aquela revista ali de todo mês e tal. Qual editora assumiria? Qual que você acha que poderia ser uma editora aqui no Brasil para publicar mensalmente? Então não é graphic novel e tal, são revistas publicadas mensalmente. Será que a própria Panini, né, pela estrutura que tem, assumiria? Sinceramente, eu não gostaria dessa ideia. Gostaria que outras editoras assumissem, porque não pode ficar tudo na mão da Panini, convenhamos. Não dá para ficar tudo na mão da Panini. Alguma editora precisaria assumir esse material. Talvez a Mythos? Não sei. A Mythos, infelizmente, tem falhado em algumas coleções, tem encerrado, não sei, né? Eu não estou condenando ninguém, eu só estou dizendo o que está acontecendo. Esse é um fato. Mas eu adoraria, cara, que nós tivéssemos aí as publicações desse material. Já tem até a capa do primeira edição aí de Epitaphs from the Abyss. Acho que é assim que pronuncia. E o logo aqui é o logo clássico da EC Comics. Cara, tô muito empolgado com isso. Muito bom, muito bacana. E tomara, inclusive, que eles consigam reeditar materiais clássicos da EC Comics. Deve ser a ideia, né? Eles devem ter essa ideia de publicar materiais clássicos aí da EC Comics para que a gente possa ter acesso. Algumas editoras aqui no Brasil têm publicado alguns materiais. Confesso que eu não tenho ainda, mas a Devir publicou um box ali com várias histórias e tal. A Darkside chegou a publicar alguma coisa também. Então, algumas editoras publicando coisas da EC Comics vai ser muito, 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 muito legal se nós tivermos aí um volume grande de publicações, tanto novas quanto clássicas. Já pensou, cara, esses caras que a gente gosta aí, Jason Aaron, Brian Azzarello, escrevendo histórias de terrorzão, assim, ficção científica, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Tô muito empolgado. O que você achou dessa notícia? Deixa o seu comentário. A gente se vê... Ah, detalhe, presta atenção, amanhã começa a promoção da Amazon, já tá rolando promoções da Mundos Infinitos, na Panini. Você pode conferir essas promoções no nosso canal de Telegram, tá aqui na descrição. Então vai aqui no canal do Telegram, deixei os links de tudo que eu comentei aqui pra você. E recomendo fortemente que você entre no canal de Telegram, porque tem muitas promoções, eu tô passando recados exclusivos lá pra galera. Você vai curtir estar lá, mantenha a notificação ligada, que essa semana vai ter muita promoção de quadrinho, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.